Estão chegando ao fim os dias de celebração do júbilo de 70 anos de reinado da Elizabeth II, uma criança que nasceu no período entre guerras, como terceira da linha de sucessão, sem muita expectativa de efetivamente ascender ao trono, já que a expectativa que se materializou foi que o tio dela, então jovem, iria se casar e uma vez teria filhos. Porém, acabou em um grande escândalo, abandonando a família real para viver um casamento, um romance com uma não aristocrata americana, quando então o pai dela assumiu. Pai um tanto quanto tímido, em uma era em que a rádio já era a realidade, teve que se confrontar com uma sociedade ávida por notícias e ver proximidade com a família real. Então ela, de alguma forma, já foi se preparando na medida em que o pai assumiu o trono e, em especial, no período entre guerras, foi muito importante a presença da família como um todo, enquanto Londres recebia bombardeio. No ano de 1940, ela fez a primeira transmissão em rádio para direcionar-se às crianças, também como ela, deslocadas por causa da guerra, e aos poucos foi assumindo funções oficiais, como no ano de 1944 já se assentou num dos 5 cargos de Conselho de Estado, quando o pai dela estivesse ausente ou mesmo enfermo, pudesse tomar decisão em posição do monarca. Ela assumindo no ano de 1952, logo no ano seguinte teve que enfrentar um grande desafio de unir o desfalecente Império Britânico, afinal Winston Churchill havia prometido o fim dele em 1942, cumpriu-se com a promessa e na sequência foi criada uma organização internacional de hoje 53 países, a Comunidade Britânica de Nações, todas elas reconhecendo a Elizabeth II como a sua soberana, como um elo de conexão. Essa existência de um Estado poderoso inglês que agora se vê como uma liderança de uma grande organização internacional, fez inclusive os analistas colocarem o Reino Unido como uma de 3 superpotências até a década de 1960. Esse reinado longo dela viu bastante situação modificar, foi o período de Guerra Fria, foi o período em que o Reino Unido reconheceu a independência de muitas de suas ex-colônias, foi um período em que o Reino Unido entrou e saiu da União Europeia, é um período em que a potência econômica, tecnológica não foi totalmente abandonada, mas o povo britânico certamente tem que se reconhecer como, de alguma forma, unido e mantendo certo padrão de vida, por causa da estabilidade que a família real fornece, especificamente a Elizabeth II, que, como eu comentei, desde a década de 1940 tem feito questão de se apresentar como uma grande referência preocupada com o bem-estar geral e com a estabilidade que aquele país precisa. Ela, internamente ou domesticamente, enfrenta bastante crises com seus irmãos, sobrinhos, até filhos e netos, e tem, de alguma forma, encontrado um caminho de se reinventar através de bastante rede de documentários, aparições públicas e discursos, de alguma forma, mostrando que sim, podem confiar naquela família de Windsor para uma referência de estabilidade, mesmo nos momentos de dificuldade política, econômica e de desarranjo social, inclusive.